Agora, os TV Rural, uma das suas escolhas também. Faz-te um homem, rapaz. Quando amanhã te levantares e achares que é natural, não pensas nessa mulher, então tudo vai mal. E quando te ouvires a falar, mete a cabeça para dentro. Quando te ouvires a falar, encolhe os ombros num lamento, mas nem penses nisso, então tudo vai mal. Já viste o que um dia faz, e se esta noite passar, há de te irritar o dia. E se esta noite evitar o que a estupidez faria, para com isso, então tudo vai mal. Tudo vai mal, vai mal. E essa coragem, se és capaz, vá lá, faz-te um homem capaz. Mudar a ansiedade de te veres aito, faz-te calmo e bom proveito, bom proveito. Mudar a ansiedade de te veres aito, faz-te calmo e bom proveito, bom proveito. Faz-te um homem capaz, homem capaz. Faz-te um homem capaz, Faz-te um homem, rapaz. Canção dos TV Rural, a segunda escolha depois de Zap Canal dos Três Tristes Tigres. Duas escolhas do nosso convidado de hoje, a sessão de quinta-feira, 2 de fevereiro, da Quinta Viriato. E é um homem que se fez à música muito novo, com basicamente 11 anos, pegou numa guitarra e começou a tocar. Chama-se Daniel Catarino e ele vem aqui hoje porque é um dos grandes heróis que vai tocar durante 3 dias seguidos já na terceira edição do Festival Um ao Molho, que vai decorrer nos próximos dias 3, 4 e 5. É um festival de música itinerante que traz projetos a solo. E desde já a pergunta que lhe faço é, antes de mais, bem-vindo, Daniel. Olá, boa tarde. Bem-vindo a esta sessão da Quinta Viriato. Tu és do Cabeção, Concelho de Mora, algures no distrito de Évora. Aos 11 anos começas a tocar guitarra. O que é que acontece no Cabeção quando se é tão jovem e se está lá no meio do Alentejo? Bom, primeiro que tudo tenho de dizer isto porque se alguém em Cabeção está a ouvir é em Cabeção e não no Cabeção, senão É em Cabeção e não no Cabeção. Mas isso é um problema meu, é erro meu. Vou já assumir desde já. Mas se eu não corrijo, estou espancado de várias formas inumanas. Então, em Cabeção jogava-se a bola e eu pouco, né? Por isso é que fiquei mais gordo. Jogava-se a Eras bola. mais caseiro. Sim, e eu comecei a tocar guitarra e não queria saber de mais nada, portanto só tocava guitarra sempre que podia, assim que saía da escola e assim, sempre tinha 2 minutos para tocar basicamente e queria tocar guitarra e depois comecei a querer escrever canções. Escrevi 10 anos de canções até escrever uma boa. E pronto, e foi basicamente assim que começou. 10 anos de canções a escrever uma boa, mas entretanto em 2005 começou a tua carreira, enfim, a tua carreira a solo, se assim se pode chamar, porque eu vou querer que tu desmistifiques um pouco tudo isto, porque há tantos projetos paralelos que eu próprio nas pesquisas que fiz para perceber um pouco melhor o teu percurso, me perdi em tantas coisas que tu foste fazendo ao longo destes últimos anos, ou pelo menos desde que assumiste que querias fazer música. Já agora vamos pegar nisso justamente. Que ideia foi essa de perceber que ao fim de 10 anos de pegar numa guitarra começaste a ser músico profissional ou deixaste os estudos para o lado? Como é que tudo isso aconteceu? Não, os estudos, eu segui sempre os estudos até 2008, 2009, quando
quando acabei o curso de português e inglês e tornei-me tradutor freelancer também. E então a música foi sempre uma paixão que eu tive desde 94 e sempre desde os primeiros 2 acordes que eu aprendi que escrevi canções. Dó e sol? Sol e dó? Não, Lá menor e Mi menor. Lá menor e Mi menor. Portanto, uma toada mais tranquila. Exatamente. Mas sempre tive eu quando era desde miúdo queria ser escritor. E depois a música veio completamente por acaso, quando aprendi a tocar, e então foi uma associação que se tornou muito óbvia a partir do momento em que aprendi a tocar guitarra. Escrever canções foi um processo completamente lógico e foi isso que eu sempre quis fazer, ou seja, mais do que ser músico ou cantor ou tinhas a ideia de contar histórias, portanto, a minha ideia, palavras. exatamente, eu vejo-me mais até como compositor do que se calhar como músico. Lidas bem com a designação de cantautor, ou nem por isso? Sim, É nem bem nem mal. Sim, porque não? Porque não? Porque não também perceber que esta cidade, que esta vila de Cabeção, do Cabeção ou de Cabeção já? De Cabeção, para que não seja espancado por minha causa mais uma vez. Não, porque eu queria pegar ainda um pouco nisto, porque é curioso, tu estás no meio do Alentejo, ou isto já é quase assim, podemos dizer que é mesmo no meio do Alentejo, é distrito de Évora, portanto é ali, é no meio do Alentejo, mas é um lugar conhecido por ter uma pista de pesca desportiva. Como é que as pessoas que vivem nestas zonas e que têm menos acesso a outras coisas como que existem nas grandes cidades, entretêm-se com outras atividades? No caso, a pesca desportiva nunca foi uma das tuas aliciantes? Eu fui uma vez à pesca na minha vida e a primeira vez que atirei a linha, o uísque ficou preso numas balsas ou numas silvas, acho que se chamam silvas aqui. E nunca mais. Onde estão as amoras silvestres? Exatamente, sim, que tem picos e exatamente. Tal. Pronto, e nunca mais o vi. E foi a única vez que fui à pesca na minha vida. Nem amoras apareceram. Nada. Portanto, não é mesmo a tua praia. As canções e as letras, sobretudo. Tens alguma coisa a ver com a poesia? Gostavas de ler poesia na altura? Não. Ou ainda hoje, porventura? Sempre gostei de ler poesia, mas não faço habitualmente porque, não sei, aborrece-me. Gosto mais de ouvi-la, se calhar, dita por alguém. O que no caso da invenção do audiobook é bastante bom, não é? Sim. Gosto mais de ouvir a voz de alguém a dizer poesia, que não a minha. Quando nós estamos a ler para nós, não é? Estamos a ouvir a nossa voz a ler ou a dizer de cor, no caso. Exatamente. Sim. Então sempre gostei mais de ouvi-la do que propriamente lê-la. Mas sim, claro, só obviamente que há poemas que me marcam. A questão é não é uma coisa não é uma obsessão para mim, ou seja, não é uma das minhas formas de leitura preferidas até. Quando percebeste que querias começar a escrever letras para canções, era porque estavas imbuído em leituras que tinhas na altura ou eram coisas que te ocorriam à cabeça no momento? Tinha coisas a dizer, basicamente a adolescência, as crises da adolescência e etc. Portanto, sentia mesmo que tinha coisas a dizer e que muitas das coisas que eu tinha para dizer não estavam a ser ditas, pelo menos em canções ou sobre a forma. Ou seja, havia alguns artistas, não é? Na altura, quando eu tinha 11 anos ou 12, claro que os Nirvana ou os Pearl Jam estavam a dizer coisas que. Pois tu és uma geração que levou com o rock e com o grunge na década de 90. Exatamente. A questão é que assimilaste isso já agora. Foi importante para a tua carreira ou nem por isso? Sim, foi isso basicamente que me levou a querer pegar numa guitarra e tocar. Basicamente foi uma música que entrou mesmo na altura certa, quando tenho 11 anos, que é quando se calhar começamos a formar um bocadinho daquilo que vai ser o nosso gosto musical. O nosso gosto musical, exatamente. Mas ainda aí acústico, presumo, não é? Com guitarra acústica nessa altura. Sim. Mas tirava as músicas todas do ouvido dos Nirvana, sabias tocar os álbuns todos por ordem. Depois as pessoas não ouviram porque nós estávamos aqui a microfone fechado, mas enquanto tocavam o Zap Canal dos 3 Tristes Tigres, tu estavas a acompanhá-lo e não foi que eu desse por isso uma única nota fora do sítio, e foi só de improviso. Bom, vamos começar já com a música, já voltamos à conversa. Eu quero voltar a pegar nesta coisa das letras e não só, mas falavas tu que tinhas histórias para contar. Se calhar o melhor mesmo é irmos ouvindo as tuas 2 primeiras canções. Queres apresentá-las de alguma forma? Sim, até porque, portanto, eu tenho um disco de 2015 que é todo ele em inglês. Já lá íamos, mas sim. Sim, e então vou tocar uma música em inglês e uma em português que vai ser do meu próximo disco. Ou seja, eu vou lançar um
que vai sair no sábado, Dia 6, mas já não é? tenho outro que está a ser preparado para o fim do O ano. disco novo sai dia 6, não é? Salvo. 3. Dia 3. Sim, já é sábado. É sexta-feira, então? Sexta-feira. exatamente. Exato. Aliás, é amanhã. Amanhã. É amanhã. Boa, bem Muito observado. Então, bem observado. Então, Daniel Catarino ao vivo, em direto na Quinta Viriato da SPSR. Vamos ouvir duas seguidas. Até já. Superstition is cold and I'm freezing in here. You are trapped in a world of betrayal and fear. I can make you feel good. Then I know that I should. This depression you found is a getaway plan. It's a one-person home for two people's demands. You just gotta believe that there's life after grief. For this life you had was leading you nowhere, making you feel like a bum. I'm nothing at all. I'm everything you wanted except for what I'm not. I'm nothing at all. I'm everything you wanted except for what I'm not. Ammunition is fuel for recovering troops. Repetition is cruel and we're stuck in a loop. I cannot understand what has failed in this plan. All the errors you mention I have buried and lost. I am mildly pretentious at affordable costs. You just gotta believe that there's life after grief. For this life we lead is getting us nowhere. We're starting all over again. I'm nothing at all. I'm everything you wanted except for what I'm not. I'm nothing at all. I'm everything you wanted except for what I'm not. For what I'm not. I'm nothing at all. I'm everything you wanted except for what I'm not. I'm nothing at all. I'm everything you wanted except for what I'm not. I'm nothing at all. I'm everything you wanted except for what I'm not. I'm nothing at all. I'm everything you wanted except for what I'm not. For what I'm not. For what I'm. For what I'm not. For what I'm not. Podes avançar já para a segunda. Sim, senhor. Esta chama-se Meio Trono e um Rei. Ainda não foi editada, mas. Então é um recruto exclusivo. Vamos lá então. É uma lenga-lenga. Uma lenga-lenga? É. Vais perceber. Vamos a ver. Meio trono e um rei, meio fora da lei, meio justo, meio fraco, meio erro é falhar. Meio ovo que já canta de galo, meio estrelado, meio meia
meio pé no sapato, meio dedo na meia, meia sola no chão, meia pegada no teto da cozinha, meia adivinha com meia solução. Então, conta os dedos da mão. Meio lobisomem faz um lobo, meia lua cheia não faz uivar, meio filho de peixe não aprende a nadar, meia onda bate em meia praia, meio morto que não vai ressuscitar, e por meio dos meios meia meada a afiar. Meio rabo de fora, meio atrás a demora, meio dia, meia hora, meia calça calção, meio despida a sereia descalça, meias e botas por meio tostão, meia fonte de esperança no meio da balança, meio riso, meia fé de descrer, meia verdade é medalha sem pódio, meio ódio nem começa a correr. Então, conta os dedos da mão. Meio lobisomem faz um lobo, meia lua cheia não faz uivar, meio filho de peixe não aprende a nadar, meia onda bate em meia praia, meio morto que não vai ressuscitar, e por meio dos meios meia meada a afiar, e por meio dos meios meia meada a afiar. Então, conta os dedos da mão. Então, conta os dedos da mão. Então, conta os dedos da mão. Meio lobisomem faz um lobo, meia lua cheia não faz uivar, meio filho de peixe não aprende a nadar, meia onda bate em meia praia, meio morto que não vai ressuscitar, e por meio dos meios meia meada, por meio dos meios meia meada, por meio dos meios meia meada a afiar, e por meio dos meia meada a afiar. Muito bem. Daniel Catarino, nosso convidado desta quinta viriato. Eu não ia por aí, mas é inevitável, depois deste rigoroso exclusivo aqui nesta sessão da quinta, percebermos que há algo de tradicional nesta canção. Ou seja, esta ideia da lenga-lenga enfim, podemos voltar outra vez ao mote da conversa, que seguirem ainda as letras. Tu, quando eras criança, ouvias histórias contadas pelos adultos? Ouvias lenga-lengas cantadas por adultos? Tinhas alguém na família que te fosse cantando e contando histórias musicadas? Porque isto que acabamos de ouvir leva muito para esse universo, não é? Sim, mais contadas do que propriamente cantadas. Portanto, tinha o meu avô, materno contava-me histórias muito engraçadas, e os meus tios também tinham umas lenga-lengas que eu chamava-lhe ladainhas na altura, e tinha um vizinho também que estava sempre a contar assim estas histórias. Mas eu gosto também e sempre gostei dos jogos de palavras e dos trava-línguas. Pois isso nota-se muito aqui, justamente. Exatamente, gosto muito de utilizar tudo aquilo que sejam coisas, sílabas estranhas umas com as outras. Por exemplo, tenho outra música que vou tocar entretanto, que é Cimentado o Cemitério, e tem assim essas sílabas semelhantes a sibilar. Todas juntas. Esse universo remete também um pouco para um lado mais infantil. Nunca te deu, tendo em conta que, enfim, vais sempre contando as tuas histórias que derivam em primeira instância na tua adolescência e que depois presumo que vão para outros universos mais adultos, e tens tantos projetos paralelos. Nunca te deu para cantar para crianças? Ou será que já o fazes e isso não faz parte da tua biografia oficial? Já fiz algumas vezes, mas nunca. Esta canção que ouvimos agora remete muito para esse, pelo menos a mim, remete muito para esse universo, não é? Sim, talvez. Só que a questão é que depois eu tenho algumas mensagens, por exemplo, na banda O Bicho do Mato, as crianças gostam muito do grupo porque todas as canções falam de animais. Só que depois são metáforas para a vida adulta. Para a vida adulta, exato. E há lá coisas. Ficam um bocadinho baralhadas, não é? Sim, elas não percebem, ou seja, apanham o grosso do assunto, não é? Mas e não conseguem, têm maturidade para isso. Exatamente. E não conseguem apanhar depois as metáforas, e às vezes são mensagens um bocado fortes demais para estar, se calhar, Mas sabes que uma criança tem um dom extraordinário de decorar coisas. Porventura podem até decorar as canções e mais tarde vão se lembrar e vão perceber: lá, mas afinal isto não é bem aquilo que eu tinha imaginado. Estes gajos andavam aqui a manipular a cabecinha. Exato. Então, que é um bocado o que a música faz também, o que as letras fazem, porque as canções acabam por ter, enfim, podem ter diferentes universos consoante as idades que vamos tendo, não é? Exato.
As crianças são também enfim, a música para crianças não é provavelmente aquilo que tu tens feito destes projetos todos, e eu não vou enumerá-los porque são tantos, de facto, mas oficialmente a tua carreira começa em 2005, não é? Com um disco chamado Panorama de uma Vida Normal. Exato. Que é o teu primeiro disco de sempre. Sim. Vamos começar por aí então. Este disco agora tem uma nova. Eu não quero passar aqui um pano em cima de tudo isto que foste fazendo, mas este disco agora foi revitalizado. Pensaste nestas canções novamente. Vamos pensar ainda no início de carreira. O que é que era esta vida normal, este panorama de uma vida normal que tu digerias na altura, em 2005? Sim, tinha a ver com. Isso foi uma ideia que eu tive durante algum tempo, que, por exemplo, todos os filmes falam de histórias específicas, é que acontece algo de especial, e as canções também. E eu queria fazer uma coisa que depois descobri que obviamente já tinha sido feito, que era uma espécie de um filme em que não se passasse nada. Que depois acabei por ver o Boyhood, que é um filme que é mais ou menos isso, é só a vida normal das pessoas e não acontece nada de especial. E curiosamente é filmado todos os anos um bocadinho para construir aquela história, que é algo extraordinário. Exatamente, sim. Portanto, eu tinha mais ou menos essa ideia também, e queria fazer isso com música, mas com música, pronto, é muito mais difícil porque tem de haver música a acontecer, e logo aí já Estás a falar das melodias ou das letras, no caso? Não, naquele caso era tudo instrumental. Até só havia uma canção, a última canção é que tinha letra, e o resto eram duas peças de 20 minutos de várias melodias, tipo, foi uma peça tinha depois os sons da minha mãe a varrer a casa e o meu gato a mear, os foguetes. O teu pai a arrumar a tralha na garagem. Exatamente, sim, mas sempre com música a acompanhar. Também muito inspirado na altura por conhecer o trabalho do Brian Eno com Music for Airports e etc. Então comecei a gostar também desse universo e depois também comecei a fazer algumas participações em bandas sonoras de alguns filmes independentes. Já lá vamos. Agora, sim, só pegando nessa ideia dos sons que ias recolhendo lá em casa, que iam aparecendo, feitos pela tua mãe, ou pelo teu pai, ou pelo teu gato, como é que fazias a captação desses sons? Era muito artesanal, com um microfone normal, e juntavas tudo depois numa mesa de mistura ou num software para misturar? Ou tinhas algum cuidado especial em especificamente ir buscar, agora é que vou captar aquele som, e o gato a miar e o meu pai a meter as tralhas? Porque isso depois, falaste no Brian Eno, enfim, né, remete, sim, para um universo, enfim, mais trabalhado, não é? Sim, sim. No meu caso era mais, tinha um microfone muito, muito barato. Dos chineses. ia dizer. Depois, podes dizer tudo. Sim, claro. E depois ia captando, ou seja, como não era nada de especial, qualquer coisa servia. O que era o interessante do conceito era qualquer coisa que acontecesse no dia a dia servia para. Mas há sempre uma verdade nisso, não é? Também é interessante, digo eu. Sim, sim, exatamente. A forma tão crua como se captam as coisas depois também resulta num universo que é muito verdadeiro, não é? Sim, e às vezes as limitações são os nossos melhores amigos, não é? Desde que nós tenhamos aquele clique mental para perceber que essas limitações não estão aqui para nos castrar, mas sim para nos facilitar a escolha de um caminho que se pode começar a seguir, não é? Muitas vezes é a velha questão, less is more, não é? Sim, exatamente. E de 2005 para cá, o que é que foi acontecendo? Houve muitos projetos por onde foste tocando, nomeadamente, e eu tenho alguma curiosidade em perceber como é que um homem que faz, enfim, canções mais folk, porventura mais pop, também passou por uma banda de heavy metal. Sim. Foi um erro de casting? Não. Ou foi uma coisa que te aconteceu? Até foi mais ao contrário. Portanto, eu comecei a ouvir coisas. Eu ouvia black metal com 10 anos, para aí. Não te fez mal. Também não me fez bem, se calhar. Não? Mas é que eu queria chegar, justamente. Mas, ou seja, isso para mim era perfeitamente normal, e porque as bandas eram mais relações de amizade do que propriamente aquela ideia criativa de vamos fazer uma banda que vai soar a isto ou aquilo. Portanto, eu tinha aquela série de amigos, estávamos. A vantagem também de estar em sítios como Capção, Évora, depois mais tarde, é que não há assim tanta gente que se possa juntar para fazer coisas, não é? Agora e vamos conhecendo todos bem rapidamente, não é? Sim, exatamente. Agora em Évora, por acaso, há muitos músicos, mas de onde eu vinha não havia assim muitos músicos. Portanto, tu fazias as bandas com as pessoas que havia, e o estilo de música das bandas era aquilo que essas pessoas ouvissem. Claro, exatamente. Ou seja, por isso acaba por ter um lado muito bom, que é eu de crescer numa terra pequena, por exemplo, uma coisa que se vê nas cidades maiores, até em Évora vejo isso, que é a separação entre
os punks, os góticos, os metaleiros, As diferentes tribos, não é? Exatamente, Ali todas as mistura-se tribos. tudo, não é? Sim, porque senão. E somos 10, mesmo assim, tudo misturado somos 10. Portanto, não há tempo para nos. Há um punk, um gótico, um metaleiro, Exatamente. um Portanto, cantautor de folk e alguém da pop. ou seja, aqueles que não, não seguem o mainstream, não é? Portanto, Sim, exatamente. aquele grupo de pessoas. E isso acabou por ser muito bom durante o meu crescimento, porque não. Libertou de preconceitos, pelo menos. Sim, e ouvi tudo. Portanto, não ouvi só uma coisa ou outra. E em termos de estilo de roupa, como podem ver esta fraca figura, vocês na rádio não conseguem ver, mas pronto, também não me marcou especificamente em termos de modas e de em termos de tribos. Ou seja, fiquei sempre com uma mente aberta para fazer aquilo que me apetecesse e rapidamente percebi que quase toda a música tem algo de bom a oferecer se nos dermos ao trabalho de procurar. Exatamente. Como deve ser. Ou seja, se refletimos para os dias de hoje, até é notório que isso só te fez bem, porque a música de facto está cada vez menos preconceituosa nesse sentido, há cada vez mais misturas de géneros, não é? Exatamente, sim. Dentro deste teu percurso que passou também pelo metal, mas enfim, as canções acabaram por ser um pouco mais a tua praia, naturalmente, não é? Sempre foi, isso sim. Ou seja, tudo o resto são ramificações basicamente desse meu gosto pela canção e seja uma canção rock ou folk ou seja que género, mas sempre tive aquele gosto por escrever canções, por ouvir canções, por interpretar até às vezes outras canções de outras pessoas. E tudo o resto, tudo, seja mais pesado, mais calmo, é tudo uma ramificação disso. Não, essa é que é a minha verdadeira paixão, é a canção. É mesmo desses outros projetos que foste criando à volta da tua pessoa, da tua persona musical, que é Daniel Catarino, para todos os efeitos, é esse o nome que tens vindo a assumir nos últimos tempos. Dos outros nomes que foste criando, ou criando com outras pessoas, porventura, acabaram sempre por derivar também na tua carreira solo. Ou seja, esses nomes foram ficando para trás e o Daniel Catarino foi-se sobrepondo quase sempre a esses projetos, não é? Sim, pois, isso é uma história que de facto é muito complicada, mas tem a ver que eu ao início, quando editei esse primeiro disco, não é? Separei basicamente aquilo que eu fazia em três, que era Landfill, que era em português, era só temas em português, tinha Ocean Sea, que era só temas em inglês, e tinha Long Desert Cowboy, que era só temas instrumentais. E então, um bocadinho esquizofrénico isso. Pois, era um bocado. Na melhor acessão da palavra, quero dizer, mas pode ser realmente. E até quizá um bocadinho megalómano. Sim, talvez. Isso adivinhaste tu. E depois, ao longo do tempo, obviamente, fui percebendo que isto não fazia sentido absolutamente nenhum. As pessoas não percebiam nada do que é que eu andava a fazer. E é que eu estive a estudar-te, basicamente, para conduzir esta entrevista. E de facto fiquei um bocadinho baralhado com tanto projeto paralelo, sem perceber exatamente. Mas espera aí, mas ele toca aqui com o outro, mas depois assume isto em nome próprio, aqui só canta em inglês, ali é só instrumental. Por isso é que fixas as tuas a explicar isto melhor às pessoas também, para quem lá está em casa. Sim, isso foi, ou no carro, onde quer que esteja a ouvir-nos. Foi uma má ideia. Foi uma má ideia que eu tive. Foi basicamente, na minha cabeça, isto ajudava a tornar as coisas mais simples, tendo 3 nomes para 3 estilos de música diferentes. É facilidade das gavetas, basicamente. Sim, exatamente, que facilitava. E depois, obviamente, percebi que isso tinha sido uma estupidez. Para quem está lá fora, é mais difícil. Essa expressão, não, outra. Mas entretanto houve boas ideias e foi havendo outras coisas para escutar. Já lá voltamos à conversa. Eu quero voltar a ouvir música mais uma vez. Tens mais 2 canções para tocar agora, não é? Sim, vou tocar agora uma que é de um EP de 2014 que se chama Bens que Vêm por Mal, e esta chama-se Violência e Fado. Sim, essa já conhecia bem. Vamos lá, é das boas, vamos lá então. Daniel Catarino ao vivo. Havia uma pobre mulher que guardava novilhos, tinha um cajado na mão e batia nos filhos. Violência e fado não ficou nada bem, não ficou nada bem. Violência e fado não ficou nada bem, não ficou nada bem. Educados à força na cabeça demente de um homem que batia no que via à frente. Violência e fado não ficou nada bem, não ficou nada bem. Violência e fado não ficou nada bem, não ficou nada bem.
missa pediam clemência, tapados no esplendor do manto da aparência. Violência e fado não ficam nada bem, não ficam nada bem. Violência e fado não ficam nada bem, não ficam nada bem. Dantes é que era bom, dizem os velhos do lar. No paraíso machista de Oliveira Salazar. Venha porrada e mal viver, quero porrada e mal viver. Dá-me porrada e mal viver, quero porrada e mal viver. Eram tempos de glória, diz a falta de memória. Violência e fado não ficam nada bem, não ficam nada bem. Violência e fado não ficam nada bem, não ficam nada bem, nada bem. Violência e fado não ficam nada bem, não ficam nada bem. Violência e fado não ficam nada bem, não ficam nada bem, nada bem. Violência e fado não ficam nada bem, mas a canção é poderosa. Daniel Catarino ao vivo na Quinta Viriato desta quinta-feira, 2 de fevereiro. Voltamos a mais uma canção ainda, não é? Antes Sim. de voltarmos à conversa. Vamos lá então. Vamos a Kingdom Come. Cannot change a light bulb, cannot trust a friend, cannot stick to any kind of plan, cannot change directions, cannot make amends, cannot read the words in small print. And it feels like I'm having too much fun, hanging on to what you've done wrong. It feels like I'm having too much fun, hanging on to what you've done, till kingdom come. Men with good intentions, so what they don't read, digging holes to bury all the weak. Cannot change a light bulb, cannot trust a friend, cannot read the words in small print. And it feels like I'm having too much fun, hanging on to what you've done wrong. It feels like I'm having too much fun, hanging on to what you've done, till kingdom come. And it feels like I'm having too much fun, hanging on to what you've done wrong. It feels like I'm having too much fun, hanging on to what you've done, till kingdom come. Like I'm having too much fun, hanging on to what you've done wrong. It feels like I'm having too much fun, hanging on to what you've done, till kingdom come, till kingdom come, till kingdom, till kingdom, till kingdom. Daniel Catarino ao vivo na SBSR na Quinta Viriato. Um verdadeiro popurrí de géneros e de referências musicais. Saltas-se calmamente e tranquilamente do inglês para o português como se fosse a coisa mais normal do mundo, não é? É sempre assim. Mais ou menos. Independentemente dos projetos para onde estejas. Sim, eu sou tradutor também. Claro, é verdade, isso também te facilita a vida, não é? Também ajudo e vivi 2 anos em Dublin também.
também ajuda um bocadinho. 12 anos depois, diz. Mas sempre porque eu basicamente reneguei a escrita em inglês porque andava com a mania que. Porque toda a gente andava a escrever em inglês e isso estava-me a irritar, então eu decidi começar a escrever em português. Depois, anos mais tarde, quando toda a gente começou a escrever em português, eu comecei a escrever outra vez em inglês. Portanto, claramente mas de modas. Não é? Mas não foi de propósito, foi porque foi na altura que eu encontrei a paz comigo próprio nesse aspecto. Tipo, comecei a perceber, mas isto é uma parvoíce, não é? Tipo, eu canto na língua que eu me apetecer. Claro, se me apetece cantar em inglês, canto em inglês ou em russo. Naquilo que dominares. Sim, exatamente. Um dialeto que possas criar, eventualmente. Exato, foi basicamente aquela altura em que eu encontrei a paz com esse assunto e pronto, e comecei. Agora é-me totalmente indiferente. Eu escrevo aquilo que a canção pedir. A canção é que manda, eu sou só o veículo. Boa, vamos pegar por isto. Compões primeiro as melodias e depois as letras ou ao contrário? Normalmente sim. Normalmente primeiro a música surge primeiro e depois a música e a melodia e depois encaixa as palavras para. E é fácil para ti essa ideia de a canção pede as palavras, enfim, leva-te para um ambiente que seja facilmente definível na tua cabeça enquanto poesia, enquanto letra, quando tens a canção já feita? Normalmente sim. Há umas que são mais complicadas que outras, claro. Mas já me aconteceu algumas vezes fazer canções em 5 minutos ou em 10 minutos. Letra e música? Ou letra para a música já feita? Sim. Ou canção completa? Tudo. Acontece, é muito raro, normalmente são as melhores. Haja inspiração. Acontece então, 2 ou 3 vezes, se calhar em 10 anos, se calhar aconteceu-me 2 ou 3 vezes. Esperemos que tenhas algumas dessas gravadas. Tens tempo para mais 2 canções. Vou querer ouvir uma dessas, se te lembrares, se tiveres, enfim, tocado recentemente. Sim, tenho já alguma. lá vamos. Sim. Eu quero saber outra coisa. De 2005 para cá, ano em que editaste o teu primeiro disco chamado Panorama da Vida Normal, agora basicamente o disco tem o mesmo nome, só com um A mais, não é? Panorama da Vida Anormal. O que é que mudou nestes 12 anos? Além dos projetos todos por onde foste andando, o que é que mudou na tua vida para que este título tivesse tanta importância outra vez? Bem, em primeiro lugar, agora sou músico e portanto ando a tocar na estrada. Logo aí isso é uma vida completamente anormal. Acabei de sair, hoje é quinta-feira, não é? Portanto estou aqui à quinta-feira à tarde. Não tive de sair do emprego, não tenho emprego, não tenho. És músico profissional, portanto. És músico profissional, sim, e também faço tradução freelancer. Portanto, só faço o meu próprio horário. Não tens o emprego no sentido 9 to 5 do termo, não é? Sim. A ideia das 9 às 5 tens de cumprir. Exatamente. Ainda no outro dia via também o Manuel, que organizou o Um ao Molho, o festival. Não, Mourinho, sim. O Manuel Molarinho. Dizia numa entrevista que andava a apostar com algum pessoal a ver quantas camas é que vamos dormir durante o festival. É um bocadinho isso. Eu não faço ideia onde é que amanhã vou ficar em Vila Real. Eu suponho que vamos ficar lá a dormir. Presumo-se que vais ficar bem instalado. Sim, eu suponho que sim. O mínimo, digo. Mas pronto, que sim, claro. Mas é engraçado. É uma vida que não é típica, não é? Portanto, é uma vida quase de. Já nem os caixeiros viajantes têm uma vida assim Como hoje em dia. Como pontapés ou lá a vida malvada. Exatamente. E é uma vida, portanto, que não é muito normal, digamos assim. Portanto, e aliás, o disco eu quis fazer o disco completamente diferente, só basicamente ter uma referência ao primeiro disco, porque foi feito a pensar nessa altura, mas também não quis estar a revivê-lo, quis foi fazer o mais diferente possível. Para eu perceber, se calhar daqui a 10 anos, olhando para trás, ver de onde é que fui de um até ao outro. Estás com a ideia de fechar um ciclo, é isso ou não? Sim, se calhar o fim de um ciclo, mas que é que engloba neste caso estas bandas todas por onde passaste também os Wanina Way. Como é que esse continua Wanina Way continuam com esses projetos? Sim, porque isso são bandas são completamente diferentes de. Portanto, bandas são coisas. Os bichos do mato também, presumo. Exatamente. Sim. Portanto, são entidades que funcionam em grupo, são coisas totalmente diferentes. Portanto, a composição é toda em grupo. Tudo isso é feito em grupo, ou seja, eu gosto das duas coisas, gosto de escrever em grupo e de escrever sozinho. E para não ter, e portanto, ter uma carreira a solo é o ideal para aquele ditadorzinho nunca passar para uma interação com outras pessoas, não é? Portanto, assim ninguém. Fazes exatamente aquilo que queres fazer contigo próprio, não é? Com as tuas ideias musicais. Portanto, todas aquelas ideias. Mas vais na boa em grupos, por assim dizer. Sim, gosto muito de tocar em banda. Já tens alguns amigos com quem vais tocando há alguns anos e que perduram. Sim. O One in Away já tem 8 anos, a banda, por exemplo. O Bicho do Mato também já tem 5, 6.
Lançámos o primeiro disco agora em setembro também. E portanto são ambientes completamente diferentes. Portanto, de tudo aquilo que eu faço sozinho, por exemplo, eles nunca me deixariam fazer, se calhar, 3 projetos em nome próprio. E é esse filtro que às vezes faz-nos falta de ouvir as outras pessoas e ouvir outras opiniões. Quando uma pessoa toma as decisões todas sozinho, acaba por, se calhar, fazer 2 boas e 3 más. A maioria das vezes. Embora tu assumas que cada disco novo que crias é o teu melhor até à altura do seu lançamento. Depois para a frente logo se vê, não é? Tem de ser, porque senão qual é o objetivo de continuar a fazer música, não é? Se uma pessoa, eu nem consigo imaginar às vezes aqueles artistas consagrados que há aquele grande disco e que depois têm de viver a carreira toda à sombra daquele disco. E eu percebo eles. Ou até o fazem por comodidade, eventualmente, não é? Sim, alguns farão por comodidade, mas de certeza que muitos tentam combater essa ideia de que o melhor deles já está feito Claro. a vida toda. Senão não faz sentido continuar, não é? Exatamente, e às vezes é só uma questão de moda, às vezes até fazem discos melhores, mas a opinião pública vale aquilo que vale, não é? E às vezes as pessoas têm de passar a vida nessa sombra. Como um cantautor basicamente desconhecido, tenho a vantagem de poder trabalhar para fazer sempre um disco melhor que o anterior, e portanto é isso. Acho que é o mínimo que se pode exigir para mim próprio e para quem me vai seguindo ao longo dos anos, para quem me vai conhecendo. Exato. E aquilo que tu vais ouvindo é o quê? Agora, nestes tempos de vida malvada, quando andas na estrada ou quando estás em casa, quais são as coisas que tens ouvido ou que mais te têm dado prazer ouvir e descobrir eventualmente? Muito pouca coisa ultimamente, porque estava na mistura do disco, do meu disco, portanto andava na altura de saturar os ouvidos, a ouvir a mesma música 70 vezes e a baixar um bocadinho a voz aqui e um bocadinho a guitarra ali, não sei o quê. Mas tenho andado a ouvir o quê? Os 3 Tristes Tigres, por isso é que eu pedi para passares a usar o canal. Redescobri, aliás. Uma bela banda, de resto. Exatamente, e gosto muito do trabalho deles. E tenho andado a ouvir mais o quê? TV Rural, que acabaram. Depois foi em 2016, acabaram também. De resto, as tuas 2 primeiras escolhas para abrir esta hora. Mas e coisas internacionais, não? Coisas internacionais também. Angus and Julia Stone, por exemplo, East Golden Messenger. O que é que tenho? Também volta e meia tenho ciclos de revivalismo e agora ando a fazer um de Morphine, que é das melhores bandas de sempre para mim. Muito bem. Não sei, assim de repente de facto não tenho andado a ouvir muita música. O Overhand tens estado mais preocupado em fazer do que ouvir. Sim. E de resto a tua música é para ser ouvida aonde? Eu li alguns que a tua música dizes que combina bem com viagens de carro. Este disco específico em novo, particular? sim. Porquê? Porque não sei, eu faço a viagem de Évora para Cabeção. A ouvir o teu próprio disco. A última vez foi porque andava nessa fase de perceber o que é que estava certo e errado. Exatamente, ouvir no carro é uma boa onda, sim, é onde as pessoas mais ouvem música hoje em dia, os CDs pelo menos. E a rádio também. Exatamente. E então foi exatamente o tempo de duração da viagem. Portanto, tudo o que sejam viagens de 50 e tal quilómetros. De Cabeção a Évora são 50 e tal quilómetros? Sim, 56. É mais ou menos o tempo que dura o teu disco. Exatamente. Fio para fio. Portanto, são cerca de 38, 40 minutos. Portanto, é bom para viagens curtas. Gostei. E achei piada porque foi desde que saí da minha casa em Évora até chegar à casa dos meus pais. Foi exatamente a duração do disco. Portanto, e o disco, o primeiro, o Panorama de uma Vida Normal, foi feito na casa dos meus pais ainda. Portanto, não sei, foi uma coisa só para mim, não é? É um bocadinho um regresso a casa, é uma coisa muito pessoal. Sim, exatamente. Há pessoas que dizem que tu, quem tem seguido a tua carreira, que dizem que tu podes ser o Mike Patton português ou o Manuel Cruz do Sul. Como é que lidas com estes epítetos? Eu não gosto nada desses epítetos. Quer dizer, não gosto da associação. Há uma coisa que me irrita, que se faz muito em Portugal, que é aquela coisa do os Green Day portugueses ou é o não sei o que português, e eu detesto ponto de comparação, isso. Acho que isso é uma falta de autoconfiança, uma coisa que me irrita bastante. Mas ao mesmo tempo, os nomes que aí estão referidos são mega elogiosos para mim, não é? Portanto, tanto o Manuel Cruz como o Mike Patton são quase ídolos, não é? 2 músicos extraordinários. Exatamente, e incríveis.
E portanto eu agradeço o elogio ao mesmo, e pronto, e como tem o Manuel Cruz ainda passa com menos é português. Muito bem, nos próximos 3 dias no Festival Um ao Molho vais estar amanhã já em Vila Real, no sábado em Lamego e no domingo em Bragança. São 3 noites seguidas, és dos poucos músicos que percorrem estes 3 dias, e para já, tendo em conta que este é um festival itinerante e que recebe esta ideia de cantautores a solo, o que é que vamos poder ouvir nestes concertos? Vão ser todos idênticos? Vais tocar as mesmas coisas nas 3 noites diferentes? Ou sabe-se lá o que é que pode acontecer consoante aquilo que estiver à tua frente em termos de público? Eu faço sempre a lista de temas que toco no sítio já, porque depende muito Dos ambientes. dos ambientes, e tenho a vantagem de que lá está a vantagem de um projeto a solo. Não há questão de estar melhor ensaiado com o baterista portanto, É suposto que saibas bem as tuas canções todas, não é? Sim, Você podes escolher o que quiseres. Exatamente, é mais ou menos isso. E depende, se for um bar mais barulhento, se calhar tenho de escolher uma lista mais barulhenta, não é? Claro. Se for num auditório, como vai ser, por exemplo, no sábado, pode ser se calhar um sítio mais. Posso escolher músicas mais calmas. Portanto, mas faço na hora, faço a lista sempre no sítio, quando chego ao sítio e quando sinto mais ou menos o que é que vai ser. Sim, de antes tocava com uma lista pré-formada e depois comecei a perceber que isso não era a melhor escolha. Né? Pois, sim, isso é bom, isso é uma banda tem de funcionar assim, por Claro, exemplo. dá mais jeito. Exatamente. Uma questão de organização também. Exatamente. Muito bem, chegamos então ao final desta conversa com o Daniel Catarino. Ele vai então tocar nestes próximos 3 dias no Ao Molho, em Vila Real, em Lamego e em Bragança, 3, 4 e 5, neste festival que tem também o apoio da SBSR. Vamos fechar esta conversa com mais 2 canções para as despedidas. O que é que nos trazes? 2 canções com títulos bastante sugestivos. A primeira chama-se Adultério na Igreja e a segunda chama-se As Meninas Loucas da Montanha. Pronto, vai ser com o que quiseres. Estás à vontade. Com licença. Pedir perdão é o azeite da paixão na salada de ilusão que é sentir-te perdoada com a boca envinagrada. Pedir perdão é não dar nada. Dizer talvez é o jeito português de evitar a acidez das azedas carpideiras no cemitério à feira. Vendem-se caixões e saladeiras. Cimentado o cemitério, comete-se adultério na igreja, que não aleija tanto a fé. Cimentado o cemitério, comete-se adultério na igreja, que não aleija tanto a fé no café. Dizer o que se é não ser o que se diz. É pimenta no nariz que se espalha nos sentidos e as abelhas sem zumbidos fazem mel na cera dos ouvidos. Pedir perdão é dizer que não fui eu, é queimar um bom ateu e aquecer-se na fogueira, é errar a vida inteira e pedir perdão por brincadeira.
Cimentado cemitério, comete-se adultério na igreja, que não aleija tanto a fé. Cimentado cemitério, comete-se adultério na igreja, que não aleija tanto a fé. No café não aleija. Cimentado cemitério, comete-se adultério na igreja, que não aleija tanto a fé. Cimentado cemitério, comete-se adultério na igreja, que não aleija tanto a fé. No café não aleija tanta fé. No café não aleija tanta fé. No café não aleija tanto a fé. No café não aleija tanto a fé. No café. Daniel Catarino, ao vivo, na Quinta Viriato, para fechar esta conversa. Agradeço a tua presença aqui, espero que corra tudo bem neste fim de semana. Vamos para a última canção. Muito obrigado então pelo convite. Obrigado por teres vindo. E esta chama-se As Meninas Loucas da Montanha. Vamos Até lá, à próxima. Até à próxima, obrigado. As meninas loucas da montanha fazem festas, não convidam ninguém, atiram pedras aos comboios, só ouvem o que lhes convém. Com as suas mini saias transparentes, vão à missa seduzir os crentes, mostram-lhe os seios e tocam-se entre pernas, lambem os pés da estátua do Mecenas. Foi ali que eu as vi tão belas, entre estrelas de Hollywood e Cinderelas. Calçavam botas de borracha pretas, vestido leve que usavam sem cuecas. Perguntei o que faziam ali, responderam que esperavam por mim e riram como loucas as três. Beijaram-me na boca à vez, tiraram a roupa peça a peça e eu despi-me logo muito à pressa. Deitámo-nos na terra molhada e fizemos amor em manada. As meninas loucas da montanha fazem festas, não convidam ninguém, atiram pedras aos comboios, só ouvem o que lhes convém. Riram baixinho no final da festa e eu levei com 3 pancadas na testa. Amordaçaram-me a boca com um trapo, senti-me a cair num buraco e aterrei num poço profundo. Tudo em que tocava estava imundo. Livrei-me da mordaça e gritei. Mordeu-me a ratazana que pisei e as meninas espreitavam do topo. Ouviu-se o eco de um riso louco. Fecharam o alçapão e fez escuro e eu com pedras raspava. Desmaiei e acordei em sobressalto, mas as meninas loucas riam alto. Com o corpo ferido e deformado, foi ali que morri esfomeado.
Fazem festas, não convidam ninguém. Atiram pedras aos comboios. Só ouvem o que lhes convém. Quinta Viriato. À quinta-feira,